Foi o que o Senhor ministrou na minha palavra. O coração humilde deste vaso que é do Senhor, que Ele use nesta noite. Em nome de Jesus. Abacuque, capítulo 3, versículo 13, versículo 17, peço perdão. Amém? A igreja já achou? Amém. Glória a Deus. Está frio, está chuvoso, mas a igreja é acesa. Amém? Aleluia! Na minha versão diz assim: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem nas videiras haja fruto, embora falte o produto da oliveira, e os campos lavrados não produzem mantimentos, e as ovelhas de malhada sejam arrebatadas, e não haja vacas nos corais. Contudo, versículo 18, contudo, eu me alegrarei ao Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Amém? Estes versículos para a nossa meditação. Eu hoje queria falar sobre o que o nosso pastor também nos ensinou e está sempre a dizer: atitudes. A vida do cristão tem que ser pautada na obediência, na fé e nas atitudes que a gente toma. Porque vai decorrer na nossa caminhada na fé. Depende da nossa atitude se a gente irá continuar a servir ao Senhor ou se a gente irá padecer, irá ficar no meio do caminho. Como o nosso pastor diz, servir ao Senhor é fácil, não é difícil. Mas como toda a boa gente, a gente tem as nossas aflições, a gente tem as nossas dificuldades, a gente tem os nossos desertos. Mas uma coisa eu digo aos irmãos esta noite: Deus não nos abandona, Deus nos dá força, Deus nos sustenta e Ele sabe de todos os planos e projetos que tem para a nossa vida. Então nesta noite eu queria falar sobre atitude, decisão de confiar ao Senhor diante das dificuldades. A gente sabe que o mundo está um caos devido a este momento pandémico que assola o mundo, entre mortes e dificuldades financeiras. O povo de Deus retraiu um bocado, estagnou. Mas eu também quero dizer, o Senhor diz: eu sou contigo. Não é tempo da igreja parar, é tempo da igreja continuar a avançar. E o mais interessante é que este ano é o ano da multiplicação e fortificação. No céu não há dificuldade, no céu não há crise. E aqui é um bocadinho do céu, porque há um povo a clamar. Então a gente não pode parar, a gente tem que decidir, avançar e confiar em Deus. Porque quando a gente confia em Deus, e pegando já no tema do culto dos jovens, mergulhar, quando a gente mergulha, não há gigante, não há dificuldade que pare o povo de Deus. Em Abacuque, que primeiramente tem um significado forte, que é abraçar Jesus. Sentem-se abraçados, irmãos. Continuando com este tempo frio, sentem-se abraçados pelo Senhor. Que o Senhor venha nos aquecer nesta noite e nem o resto da nossa vida até o Senhor vir buscar a sua igreja. Então Abacuque quer dizer abraçar. E eu não podia entrar logo na mensagem, só fazer uma introdução, se me permitem. No primeiro capítulo é onde o processo todo cristão... O Senhor, quando estava a ministrar no meu coração para pregar sobre o livro de Abacuque, eu disse: Senhor, Abacuque, mas o Senhor sabe todas as coisas. E se a gente for a ver, na época de Abacuque, é o que a gente está a viver a atualidade. É a atualidade. Então o Senhor começou a ministrar no meu coração e eu obediente, mas também ainda pouco na fé, como o nosso irmão Tiago, 4 aninhos, né? O Senhor ainda está a moldar, ainda está a preparar o seu vaso, mas a gente não pode parar. Se Deus chama para nos capacitar, se Deus nos capacita, se Deus nos chama, a gente tem que fazer a vontade do Senhor aqui na terra, porque aí Ele entrará com a ação, Ele irá capacitar-nos e Ele irá honrar a nossa fé.
E no primeiro capítulo de Abacuque, é o que o cristão todo passa, é o diálogo de Deus. É as perguntas que a gente faz. Senhor, porquê, Senhor? Porquê tanta violência? E no tempo de Abacuque, era o tempo que se vivia violência, calamidade, opressão. O povo, até o próprio povo de Deus, enchia seus bolsos, suas riquezas, esquecia-se da fidelidade e de cuidar, zelar do templo, da sua confiança, da sua fidelidade com Deus. Também é assim, não é? Mas só Deus, pela sua misericórdia, nos perdoa, nos restaura e nos renove, né? Traga novamente o primeiro amor, porque há muitos que se esfriam devido às circunstâncias, devido às divergências, mas que o Senhor, eu peço, e nas minhas orações eu digo, Senhor, restaura, Senhor, renova, volta a acender a chama daquele irmão, daquela irmã que está apagada, só o Espírito Santo. E eu creio, porque a palavra do Senhor diz que a oração do justo tem muito efeito. Então a igreja não pode parar de orar por salvação de almas, de orar para que Deus incute, para que Deus penetre o seu amor dentro dos nossos corações, porque Jesus é amor. Então a gente, se quer ser discípulo, se quer fazer um pouco do que Jesus fez, enquanto estamos aqui, a gente tem que amar uns aos outros. E Abacuque, no seu tempo já, havia calamidade, violência, opressão. E era do tempo do reino de Joaquim. Abacuque profetizou no reino de Judá, no tempo do reino de Joaquim. Então, é o mesmo que acontece na nossa atualidade. E no primeiro capítulo, Abacuque faz as suas perguntas ao Senhor. Porquê tanta violência? Porquê que me deixas ver esta injustiça? E é o que o cristão às vezes faz. Às vezes eu digo, Senhor, porquê? Porquê tanto sofrimento, Senhor? Porquê esta violência? Porquê agora este coronavírus? Mas tudo tem permissão de Deus. Tudo é para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, o primeiro capítulo é as perguntas que todo cristão faz ao nosso Pai. Todo filho faz ao nosso Pai. No segundo capítulo, Deus dá a resposta a Abacuque. Mas não a resposta que Abacuque estava à espera. O que acontece às vezes connosco, Deus nos entrega as respostas e a gente não é aquela resposta que a gente quer ouvir. Não é aquela resposta que a gente quer ouvir do nosso Pai. E o que é que acontece? Por vezes a gente murmura, por vezes a gente se afasta da presença de Deus. Mas nesta noite eu quero dizer, volte novamente para a presença do Senhor. O Senhor não nos abandona. No meio das adversidades, o Senhor tem sempre um propósito. E às vezes que a gente diz, Senhor, está um deserto. Senhor, porquê que o meu esposo não vem para a minha casa? Eu fiz. E o livro de Abacuque, eu pratiquei na minha vida, confiei no Senhor, fiz as perguntas, amadureci, confiei e Deus entrou com providência e Deus irá dar as respostas no seu tempo, porque em Eclesiastes diz que o tempo é de Deus, há tempo para tudo, o Senhor já nos diz em Eclesiastes, há tempo para tudo, então a gente tem que esperar e confiar. E no segundo capítulo, o Senhor dá a resposta a Abacuque, independentemente de não a ser, dá a sua resposta. Queria levantar os caldeus, o povo babilônico, o Senhor aí nesse capítulo levanta a vara da justiça. É a mesma coisa que nós pais. A gente às vezes levanta a vara da correção dos nossos filhos, a vara da justiça, quem tem vários filhos, né? Temos que ter sabedoria, né? E Deus no segundo capítulo avisa a Abacuque que iria levantar a vara da justiça, que iria levantar os caldeus para a destruição, porque o povo estava mal, porque aquele tempo era como este. Às vezes eu digo, Senhor, é como este tempo. As pessoas cada vez procuram-te menos, cada vez querem estar menos na tua presença, cada vez se querem mais enriquecer para si as suas riquezas. Irmãos, aqui é tudo passageiro. A nossa riqueza não está
não está em carro, não está em casa. A nossa riqueza está em Deus. O que é que seria de nós sem a presença de Deus? Deus é o dono do ouro e da prata. Deus abençoa. E quando Deus quer nos abençoar com um carro, com uma casa, amém. Mas quando Ele não quer, Ele não abençoa. A gente não pensa, eu vou trabalhar muito para juntar muito dinheiro. Para quê, irmãos? Obrigada. Para quê, irmãos? Quando a gente for para o pé do nosso Pai, a gente não vai levar nada. A gente vai deixar tudo aqui. E é tudo aqui que vai ficar. Então não vale a pena. E já nessa altura de Abacuque, estava assim o tempo. E agora, irmãos, é nesta onde entra a minha mensagem, entre Deus me ministrou no coração. Capítulo 3. Quem já não fez a oração de Abacuque? Todos nós a gente faz. E Deus ministrou ainda mais que confiança tem duas palavras, é um todo, é um conjunto. Fé e intimidade. Primeiramente, intimidade. A gente fala muito da intimidade com Deus. A gente às vezes vai e passa, não, aquela irmã tem intimidade com Deus. Não, aquele irmão tem intimidade com Deus. Mas o que é intimidade com Deus? E o Senhor falou no meu coração, que foi aonde eu descobri, Senhor, é verdade, a gente sem intimidade, a gente não vai a lado nenhum. Sem intimidade com Deus é base para a gente, para a nossa fé, a nossa confiança aumentar. Até a nossa prosperidade, a nossa vida espiritual aumenta na intimidade e na fé. O que é que quer dizer intimidade? Intimidade, imaginem, vocês conhecem um amigo, uma amiga, agora falar mais para os jovens, pegar esse pedacinho, né? Conhecem uma amiga e um amigo. Vão criando os laços. Vão confiando, vão se conhecendo melhor. A mesma coisa que o Pai, com o nosso Pai Celeste. A gente tem que passar tempo com Ele. A gente tem que orar. A gente tem que ler a Bíblia. A gente tem que conhecer o nosso Pai. Aí a gente tem intimidade. É a mesma coisa que os nossos filhos, né? Porque hoje em dia, só pela misericórdia, há pais que não têm intimidade com os filhos. Há filhos que não têm intimidade com os seus pais, não procuram os seus pais, não querem estar ao pé dos seus pais. Então nós, como filhos, também temos que ter intimidade com o nosso Pai Celeste. A gente tem que fortalecer os laços, a gente tem que conhecer um Pai. Irmãos, na palavra diz que pode uma mãe esquecer um filho, mas nosso Pai não nos abandona, não nos esquece. Às vezes eu digo assim, Senhor, às vezes eu não devia dizer isto, porque é muito forte. Porque se a gente tem intimidade com os nossos filhos, se os nossos filhos têm intimidade conosco, quanto mais a gente não ter intimidade com o nosso Pai Celeste. Essa intimidade tem que estar a 100%. Essa intimidade é que nos vai fortalecendo e nos vai ensinando a ajudar e a conhecer mais e mais e nos enchemos mais e mais da presença do nosso Pai. Oh, glória. Oh, Jesus, parece que é assim um exercício. Vai. Então o Senhor ministrou intimidade. Amém. Conhecer mais o nosso Pai. Passar mais tempo com o nosso Pai. Orar, ler mais a Bíblia. Segundo ponto, fé. A fé é que muitos dizem, não, eu tenho fé, eu sei o Deus que eu sirvo. Mas vem uma adversidade, vem uma dificuldade, a fé parece que vai ali. Na Bíblia diz que a nossa fé pode ser como um grão de mostarda. E se a gente tiver intimidade com o Pai, se a gente confiar no nosso Pai, a nossa fé vai aumentar. Na Bíblia também diz que a fé não é as coisas que a gente vê. Às vezes eu digo assim, Senhor, eu acho que sou mais do lado espiritual. Porque assim, às vezes eu não vejo nada. Eu lembro no meu princípiozinho, irmã, porque assim, eu estou aqui para a honra e glória do Senhor, mas eu também já passei pelo meu deserto. E às vezes eu não estava, assim, as pessoas à minha volta não estavam a ver nada.
Mas eu, pelos meus olhos da fé, pelos olhos espirituais, eu via. E por isso é que a Bíblia diz que a fé, vivemos por fé, não pelo que vemos. A fé nos torna mais fortes, capacita-nos a suportar as advertências, equipando-nos de viver uma vida agradável com o Senhor, porque a gente sem fé não caminha. Às vezes há irmãos, há irmãs que dizem, não, eu tenho muita fé, eu creio sim. Vem um gigante, lá está, a fé diminui. E eu acho que tudo depois está conjugado. A fé diminui, a intimidade diminui, o que é que acontece? Se afastam da presença de Deus. E aí, depois, a confiança, porque tudo está, é tudo num só. Confiança, intimidade e fé. Se cada vez mais a nossa confiança estiver para baixo, mais a nossa caminhada cristã não vai fazer sentido e muitos se afastam e muitos, com agora as facilidades que o mundo dá, preferem voltar para o mundo. Mas se for também um verdadeiro filho de Deus, a palavra diz que o mundo não nos quer. O mundo a mim já não me quer, eu digo, irmãos, o mundo a mim já não me quer, eu também não quero o mundo. Porque eu desde que conheci o meu Jesus, eu digo, é que eu não pertenço aqui. Os meus colegas conheceram-me, tenho muitos colegas que me conheceram antes de eu conhecer o meu Jesus, o meu noivo, e depois de eu conhecer o meu noivo, o meu Jesus, o meu Salvador. E dizem, tu estás tão diferente. Até me dizem assim, ai, tu estás tão bonita, tu até estás mais magra. Olha só, servir ao Jesus tens todos os seus privilégios. Eu não preciso de ir ao ginásio, eu não preciso fazer aquelas máscaras, né, aqueles peelings, aquelas coisas. Basta só servir a Jesus. Não é preciso a gente ter... Eu próprio digo às vezes em casa, a única coisa que eu quero e o que eu sinto falta, irmãos, eu tive 2 meses de Covid e eu sentia tanta falta de vir à casa do Senhor. Eu, quando a médica me deu alta, a primeira coisa que eu fiz foi vir aqui à casa do Senhor, porque até as chaves Deus deu-me da sua igreja. Eu não fiquei em casa, eu não fui para o shopping, eu não fui para a praia, porque foi num tempo bom, foi em agosto. Eu não fui para a praia, eu disse, não, Senhor, tu me libertaste agora da basmurra da minha casa, então agora eu vou à tua casa agradecer, eu vou à tua casa louvar e agradecer o teu santo nome. Porque a gente tem uma sede, irmãos, e às vezes dizem, estás diferente, estou diferente, é o Espírito Santo. É só vantagem servir a Jesus, é só vantagens. Nós, mulheres, né, que a gente tem que estar sempre apontadas, né, é só vantagens. O Espírito Santo resplandece sobre os nossos rostos e brilha, Fé, intimidade e fé. E o mais que chama a atenção é quando Abacuque diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que a gente não veja nada, Deus está a trabalhar. Deus me fez lembrar, porque a Bíblia renova-se todos os dias. A Bíblia fala-nos de homens e mulheres corajosos, com fé, com intimidade no Senhor, e que foram vitoriosos e que Deus usou tremendamente as suas vidas. E me fez lembrar de José. José que foi vendido a escravo, José que foi abandonado pelos seus irmãos. José podia até ter desistido, mas José confiou no Senhor. E Deus usou tremendamente José no Egito. Seguidamente Deus me lembrou de Sadraque, Mesaque e Abednego. E lembrou-me, os 3, no tempo do Nabucodonosor, não se prostraram diante do rei, foram julgados para a fornalha. Mas eles nem sabiam o que é que ia acontecer mais à frente, mas eles confiaram no Senhor e Deus os livrou.
do fogo. Por isso, irmãos, eu não sei qual é que é a dificuldade nesta noite. Eu não sei qual é que é o gigante que você está a enfrentar. Você pode não estar a ver nada, pode estar tudo ao contrário, tudo em avesso, mas confia no Senhor e descansa. Na palavra do Senhor em Salmos diz que mesmo que eu ande pelo vale da morte, da sombra da morte, por isso a gente mesmo que ande aonde a gente não está a ver nada, aonde haja só trevas, aonde o inimigo diz, tu não vais conseguir, tu não vais chegar lá, confiamos no Senhor, porque o Senhor tem planos agradáveis, o Senhor tem planos bons para a nossa vida. A gente pode não ser, servir a Senhor, a Deus é a longo prazo. Às vezes há crentes, há irmãos que querem tudo muito rápido, mas Deus é tão bom, é um oleiro tão bom, que quando Deus vê que o barro ainda não está pronto para ser usado, Ele quebra e volta de novo. Deus é o único que consegue fazer algo velho, pega em algo velho e faz algo novo. Esse Deus é tremendo, esse Deus é maravilhoso, né? E às vezes eu digo assim, Senhor, eu ainda não estou pronta, eu acho que ainda tenho que quebrar muito, este vaso ainda não está pronto. Mas quando Deus promete, na tua vida Deus irá cumprir. Eu não sei o tempo, porque o tempo é de Deus, nada é nosso, mas eu sei o Deus que eu sirvo, o nosso Deus, Ele opera milagres, Ele ressuscita mortos, Ele dá força ao cansado, Ele levanta ao caído. Por isso, irmão, não desista, a luta é grande, mas a vitória ainda é maior. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Às vezes Deus permite até a dificuldade para ver até onde a nossa confiança vai. Irmãos, eu estou aqui, mas eu sou a prova viva do amor, da misericórdia de Deus. Eu, quando aceitei Jesus, eu vivia a 30 quilómetros daqui. Eu só podia vir sábado e domingo. E eu não aceitei só isso. Eu não aceitei só isso. Eu tinha casa própria, irmãos, que era bom. Irmãos, eu tinha 2 quartos, um quarto era suíte, a minha sala era metade disto, a minha cozinha dava para fazer um baile lá dentro, mas eu troquei isso tudo para vir para mais perto da casa do Senhor. Eu vendi a minha casa, eu estou numa casa alugada e eu louvo e agradeço a Deus por ter aberto uma casa. Deus é tão bom, irmãos, Deus tem honrado tanto a minha fé, que eu disse assim ao meu pastor, o pastor disse, irmã Ana, você pode ir para o carregado? Eu disse, não, pastor, eu quero ir para o Bom Retiro, que é lá em cima, eu quero estar mais perto da casa do meu pai, eu quero poder vir a pé à casa do meu pai. E Deus honrou tanto a minha fé e a minha confiança, porque a minha confiança está no Deus Todo-Poderoso. A minha confiança não está na minha força, a minha confiança não está no homem, está no Deus que eu sirvo. E quanto mais, irmãos, a gente conhece este Deus maravilhoso, mais a gente quer se encher, mais a gente quer se mergulhar. Eu, ao princípio, só tinha um copo d'água. Tá bom, um copo d'água, já me estou a sede. Eu disse, não, Senhor, eu não quero só um copo d'água, eu quero mananciais, eu quero mergulhar nos rios, eu quero mergulhar nos mananciais do Senhor Jesus. Eu quero beber essa água viva. Eu não quero ficar só por um copo d'água. Irmãos, e eu nesta noite eu digo-vos, quando a gente se deleita no Senhor, quando a gente descansa e confia, Deus trabalha. Deus trabalha, o seu sobrenatural, Deus é tão grande, tão poderoso, que às vezes o mundo lá fora, às vezes a nossa família pergunta assim, como é que é isso? Como é que isto está a acontecer? É Deus em nossas vidas. É Deus em nossas vidas. E eu sou prova viva disso. Eu digo assim às vezes, Senhor, eu sou grata a Ti, eu não mereço o cuidado, o amor, as vitórias que Tu tens me dado. Irmãos, eu às vezes eu chegava aqui no pó. Eu chegava à casa do Senhor no pó. Há coisas que é só nós e Deus.
E eu dizia assim, não, Senhor, eu não vou deixar que esta adversidade, eu não vou deixar que esta dificuldade pare de eu adorar, porque o Senhor, a gente tem que adorar na santidade da sua beleza. Eu vou subir ao teu altar e eu vou dar o melhor de mim, porque tu deste o melhor de ti. Eu confiei plenamente em Deus, e na palavra de Deus diz: deleita-te no Senhor, descansa, confia, e Deus irá agir, Deus irá entrar com providência. Eu não sei o que é que te atrapalha de confiares, de mergulhares nos rios de confiança de Deus. Eu não sei a pedra, o gigante que o inimigo colocou na tua vida, mas nesta noite eu te digo: confia, mergulha, descansa, deleita-te, e Deus irá fazer algo maravilhoso, estrondoso. Deus não quer só metade da tua confiança, Deus quer a tua confiança por total. Não custa nada, irmãos. Às vezes eu penso assim: Senhor, ou porque as pessoas estão cansadas, ou porque está a chover. Irmãos, eu lembro-me que eu decidi, eu tomei a atitude de confiar plenamente em Deus. Então, nada que o inimigo possa me colocar no meio da minha caminhada, a pedra, o gigante, irá me parar para desistir. Deus não nos deu um espírito de desistência, Deus não nos deu um espírito de medo, Deus deu-nos um espírito de coragem, ousadia. Então é para a gente se levantar. O mundo, irmã Ana, o mundo está um caos, eu estou desempregada, minha família está destronada, está virada ao contrário. Ei, descansa, deleita-te no Senhor. O Senhor quer fazer algo na tua vida. Às vezes o Senhor não nos entrega as bênçãos, não nos entrega as vitórias grandiosas, porque o nosso Deus não é Deus para dar meia vitória, é Deus para nos dar a vitória completa. Ou porque a gente não estamos a ser obedientes e fiéis ao Senhor, fiéis em tudo, em todas as áreas, não só no louvor, não só de vir e... não, até na adoração, na fidelidade do dízimo e da oferta. Deus sonda o coração, Deus sonda a nossa alma por completo. Então às vezes Deus não nos dá, porque ou a gente está a reter a bênção, ou porque a gente ainda não está preparados para algo grandioso que Deus nos vai dar. Porque mesmo na minha caminhada de 4 anos, na minha caminhada verdinha ainda, alface verdinha, do Evangelho de 4 anos, eu tenho visto pessoas a desistirem. Ou pessoas, quando Deus entrega a bênção, eu penso assim: Senhor, tem misericórdia. Porque o nosso Pai é amor e justiça, e também levanta a sua vara da correção. E eu creio que essas pessoas, quando fogem, quando desistem, isso depois é, como a gente costuma dizer, é negócio para Ele e Deus, que Deus tenha misericórdia. A nossa função é orar por essas almas, e para que Deus volte a acender a chama, para que retornem à presença de Deus. Mas eu penso assim: Senhor, eles desistiram, Senhor, tem misericórdia. Porque quando a gente desiste, está na tua casa, quando a gente desiste, está na tua presença, a nossa vida é miserável. A nossa vida é miserável, irmãos. Eu, antes de aceitar Jesus, eu bebia, eu fumava, eu trabalhava tanto, eu chegava à quarta-feira e eu já estava um caco. Para honra e glória do Senhor, eu deixei de fumar, deixei de beber, chega a sábado e ainda estou aí. É a força do Espírito Santo. É a força que Deus nos dá. Deus nos renova as nossas forças. Deus dá força ao cansado, Deus levanta ao caído. É só privilégios da gente servir a este Deus. Por isso às vezes eu digo: Senhor, como é que podem desistir no meio
da peleja, não confiando em ti. Mas Deus esta noite está a dizer para a gente mergulhar, para a gente se encher da confiança de Deus. Deus irá fazer coisas grandiosas no meio da sua igreja. Deus irá fazer coisas grandiosas na vida de cada irmão que aqui se encontra. Irmã Ana, mas eu já confio. Irmã Ana, mas eu já venho à casa do Senhor. Eu tenho fé. Verdadeiramente, se Deus colocar à prova, como é que irá ser? Irão continuar crendo que o nosso Deus é um Deus todo-poderoso, que o nosso Deus é o Deus do ouro e da prata, que o nosso Deus é o Deus que criou o céu e a terra e que nada está fora do controle dele. Como é que está a nossa intimidade com Deus? Somos verdadeiros adoradores em espírito e em verdade? A nossa confiança não está na força do nosso braço. A nossa confiança não está no dinheiro. Eu no meu trabalho dizem muito, Ana, agora vem assim o Covid, as pessoas que não têm dinheiro morrem. E as pessoas que têm dinheiro morrem? O dinheiro faz alguma coisa? Não. Mas quem tem Deus no coração, Deus entra com providência, Deus cura. Deus não deixa passar. A gente até pode passar por esta doença avassaladora, pelo Covid, a gente até pode passar. Mas Deus não permite que a gente vá ao hospital. Deus não permite que a gente fique no leito da morte. Porque Deus cuida do seu povo. A gente até pode passar por dificuldades. Na Bíblia diz, tereis aflições, mas tendo bom ânimo. A gente pode passar pela dificuldade e Deus sim, irmãos, às vezes permite que a gente passe pelas dificuldades, permite que gigantes se levantem na nossa caminhada para ver a nossa fidelidade, para ver a nossa confiança. Porque a gente nada pode e a gente nada somos sem Deus. E esta palavra, este livro Abacuque falou tremendamente no meu coração. Porque eu já passei por isso. Porque o mundo está assim. E a gente perde a confiança em Deus. A gente às vezes nem conhece o Deus que a gente serve. Porque se o cristão, se o filho soubesse o pai que serve, soubesse o Deus que serve, ele iria confiante. Mesmo que a gente não esteja a ver nada. Como Abacuque. Ele não estava a ver nada. O fruto até podia não dar. Mas a confiança estava nele. A confiança estava em Deus, porque é o Deus da nossa salvação. É a nossa torre forte. Deus é a nossa fortaleza. Se a gente não tiver Deus em nossas vidas, se a gente não confiar totalmente no Deus que a gente serve, nada adianta. Porque na primeira prova a gente desiste. E Deus nesta noite nos chama para que a gente venha confiar plenamente. Para que a gente venha sentir todos os dias a sua presença. Tanto na abundância como na dificuldade. Às vezes a gente fala muito aqui nos desertos. Eu estou no deserto. A minha vida está... Mas até no deserto Deus cuidou do seu povo. Até no deserto Deus mandava o maná. Deus entrava com providência. Às vezes o deserto, como o irmão Adriano disse, é passagem. Não é para a gente montar a nossa tenda. É no deserto que Deus vai nos moldando. É no deserto que o nosso crescimento espiritual, que a nossa caminhada na fé vai aumentando, vai crescendo. Tudo tem os seus princípios, as suas bases. Deus não nos vai dar tudo de mão beijada. Porque se Deus nos der tudo de mão beijada, a gente foge. É como às vezes eu digo aos meus filhos. Às vezes eu digo, Senhor, tem misericórdia, porque eu cavara da correção nos meus filhos, às vezes eu gostava de ser assim mais brandazinha. Mas é que se a gente for brandezinhos, e eles às vezes entram por caminhos que não devem, né? Só Deus. Nosso Pai Celeste também é a mesma coisa. Se Ele nos desse tudo de mão beijada, a gente
entrava por caminhos, mas Deus é tão bom e tão misericordioso que mesmo quando a gente vai para a esquerda e Ele chama-nos para o centro, que é foco, que é Jesus, mesmo que a gente vá para a direita e Ele continua a chamar: vem meu filho, eu estou contigo, eu não te abandono, eu te sustento, eu te levanto. E eu não poderia deixar de... É um versículo que falou muito ao meu coração, que está em Salmos 18, 2. Este Deus é tremendo. Eu amo este Jesus. Eu já disse ao meu esposo: amor, eu amo-te muito, mas eu amo mais o meu Jesus. Eu amo os meus filhos, mas eu amo mais o meu Jesus. Não tem como, irmãos. Quando a gente tem intimidade, quando a gente tem confiança, quando a gente tem fé, mesmo que a gente não saiba qual é que como é que vai ser a nossa caminhada lá na frente, mesmo que a gente não veja os frutos a crescer agora, eu sei, eu confio no Senhor. Eu sei que o Senhor lá à frente irá honrar. Eu sei que o Senhor irá lá à frente me ajudar a colher os frutos que a gente está a plantar agora. Porque tudo tem o seu tempo, tudo é demorado. Às vezes a gente diz: ai, irmã Ana, está a demorar tanto. Eu próprio já disse assim: Senhor, está a demorar tanto. A minha vitória chegar, o meu João está na tua casa, e Deus diz assim: descansa, porque eu não minto, porque eu não falho, eu cumpro quando eu prometo. E então eu digo: Senhor, eu descanso, Senhor, eu confio, Senhor, eu vou mergulhar cada vez mais nos mananciais, eu quero mais de Ti, eu não quero só um copo. E eu às vezes digo: Senhor, e quando eu estiver só naquela época de só um copo chega, Senhor, arranca-me esse copo e manda-me logo para o Teu rio, para que eu possa mergulhar. Porque a gente tem que confiar neste Deus poderoso, neste Deus tremendo. Confiar. Não é para a gente duvidar, a gente às vezes tem incertezas, a gente às vezes tem dúvidas. Mas o Senhor está a dizer: confia em mim, porque eu irei fazer, porque eu prometo e cumpro. Pode passar 2 anos, pode passar 3, a mim já lá vai 4, mas eu, se puder, eu passo 10, eu passo 11, mas eu fico, eu estou firme, eu estou constante. Porque eu conheço o meu Deus, irmãos. Eu conheço o meu Deus. Eu quando digo conheço o meu Deus, porque o Deus já fez coisas tão trondosas, tão maravilhosas. Deus já entrou com providência no meu lar. Deus já me transformou pelo Espírito Santo. O meu esposo, se eu tivesse aqui a contar o que Deus tem feito na minha vida, eu estava aqui a madrugada, era uma vigília. Por isso, quando as pessoas dizem: irmã, eu não consigo, irmã, eu estou cansada. Cansada nada. Deus não desiste de ti. Irmã, está a chover. Eu não tinha carro e eu vinha com os meus filhos lá de cima, da serra, à chuva. Eu não podia perder um culto, eu não podia perder estar na casa do meu pai, eu não podia perder mergulhar nos mananciais, nos rios de água viva que é Jesus. Não aceite, irmão. Não aceite nesta noite. O que mais Deus quer fazer em nossas vidas? Deus quer nos transformar, Deus quer nos abençoar, mas a gente às vezes murmura tanto, às vezes não dá o valor do Pai Celeste que a gente tem ao nosso lado. É o que eu digo aos meus filhos: filho, filha, eu amo-vos, mas há um Pai que vos ama mais. Vocês, quando fizerem algo na casa do Senhor, que façam com excelência, não por meio mais. Por isso é que eu digo: Senhor, tem misericórdia, guarda a minha vara da correção. Mas é assim que eu quero. Eu não aceito nenhum gigante, eu não aceito nenhuma desistência, de uma incerteza. Eu tomei a atitude de confiar, eu tomei a atitude de servir o meu Deus com excelência, mesmo que eu não veja a figueira, mesmo que eu não veja os frutos agora. Eu sei que mais à frente Deus irá me dar os frutos que eu mereço,
Porque Deus nos dá o que a gente merece, irmãos. A gente não pode pedir a Deus: Pai, eu quero um carro, Pai, eu quero uma casa. E aonde é que está o teu dízimo e a oferta? Aonde é que está a tua fidelidade? Eu disse assim: Senhor, eu não posso ser assim tão... Mas se Deus está-nos a chamar, o Senhor Jesus está às portas, irmãos. É tempo de a gente se arrepender. É tempo de a gente confiar. É tempo de a gente dar prioridade em nossas vidas ao Senhor. Não é trabalho. Porque quem nos dá o trabalho até é Deus. É o que eu disse ao meu João. Amor, quem te deu esse trabalho foi Deus. Então Deus já assinou. Já assinou. Se tu vais ficar efetivo, para a honra e glória do Senhor Jesus, Ele está. Eu disse assim, é fé. Eu não sabia. Eu disse assim: Senhor, honra a minha fé, Senhor. Senão o meu esposo vai dizer: tu és louca, mulher. Tu és doida. No meio desta pandemia, quem é que fica efetivo? Os filhos de Deus. Mesmo que ainda o meu esposo não esteja firme na fé, ele tem a esposa que está firme na fé. Ele tem a esposa que sabe o Deus que serve e que confia plenamente, totalmente no Senhor. E eu disse ao irmão Ícaro, que a gente estava a falar no fim de semana. Eu disse ao irmão Ícaro e ao Adriano, ao irmão Adriano: Deus já assinou. Quem o pôs lá foi Deus. Quem o tira de lá é Deus. E se tirar de lá é porque ele ainda não está, o vaso não está preparado para que Deus o use. Porque tudo tem um preparo de Deus. A gente não pode querer tudo de mão beijada. A gente não pode querer tudo muito rápido. Porque quando Deus faz a obra em nossas vidas é por completo. Quem nos quer mais usar nesta terra? Irmãos, eu estou aqui a falar preço eu, né? Mas eu estou assim com perna bamba. Eu hoje disse ao meu filho: filho, tu intercede por mim. Em nome de Jesus. Irmãos, porque eu fui abandonada. Quando eu aceitei Jesus, eu fui abandonada. Eu fui caluniada. Minha família não acreditou em mim. Dizia: como é que tu vais falar se tu nem sabes falar? Como é que tu vais falar? Tu nem sabes falar português, nem sabes estruturar uma frase. Eu tive 1 ano sem falar com os meus pais, porque eu plantei no meu coração: deixa o teu pai, a tua mãe, a tua parentela e vai para onde eu te digo. E eu vim para esta terra. Meu esposo deixou o trabalho dele e eu disse: despede e vem, porque eu sei que Deus tem promessa aqui em Vila Franca de Xira. Muitos disseram: doida, com uma casa boa, uma vida tão boa. Mas eu confiei no Senhor e vão 4 anos e eu disse: Senhor, eu não posso não estar a ver agora, mas eu sei as promessas que tu tens para a minha vida e para a minha família. E eu não aceito. Irmãos, às vezes eu fico assim: Senhor, quando diz: ai, estou cansado, eu não posso, e é muita correria. Ei, Deus te dá força. Deus te sustenta. Deus desistiu de ti, irmão internauta. Deus não te abandona. Deus não desiste de ti. Então dá o teu melhor. Não pode estar aqui agora, mas crê que um dia tu possas vir, irmão internauta, à casa do Senhor, porque aqui jorra rios, porque aqui jorra água limpa. É bom estar em casa, glória a Deus, mas é melhor estar aqui, onde flui rios de água viva. Às vezes a bênção, a água não chega aí porque o irmão, a irmã está acomodada aí. Temos que tomar as medidas, precauções devido a isso. Amém, temos sim. Tudo aqui está preparado, tudo aqui está higienizado. Mas venha para a casa do Senhor. Venha buscar mais desta confiança. Venha buscar mais desta intimidade. Porque assim vai crescendo a fé. E quando a gente tem intimidade, confiança, como Abacuque teve, como nós temos de ter em nossas vidas, a gente possa não estar a ver agora o produto fluir, a gente possa não estar a ver nada agora, mas Deus está a entrar com causa em tua vida. Deus está a trabalhar no silêncio, no oculto,
Basta só a gente tomar a atitude de confiar plenamente em Deus. Que Ele no tempo de vida Ele irá dar, Ele irá brotar, os frutos irão brotar. Este ano é o ano da multiplicação e da frutificação. Que a gente não pense que este ano é o ano, 2021, o ano da pandemia, da crise. Não. O povo de Deus não tem crise. O povo de Deus não tem esse desconforto que há no mundo lá fora, das dúvidas. Para o povo de Deus é sim, sim, não, não. O talvez, não pode ser talvez. É sim, sim, não, não. E este ano é o ano do sim, sim, multiplicação, sim, sim, fortificação, sim, sim, confiança em Deus, sim, sim, fé em Deus, sim, sim, o Deus sustenta, o Deus dá condição. Por mais que seja a nossa batalha, maior, por mais que seja o nosso problema, maior é aquele que a gente crê, que a gente serve. Por isso, meu irmão, possa não estar a ver agora, possa não estar a ver a planta, a árvore a crescer, mas ela está a crescer. Como o nosso pastor diz, as raízes primeiro têm que estar fincadas, têm que estar lá no fundo, porque depois começa a crescer, a crescer, a crescer e ninguém para. E ninguém para. Como ninguém me parou. Esta portuguesazinha pequenininha que ninguém dá por nada. Que ninguém dava por nada. E que me disseram assim, há quantos anos disseram a Jesus? Há 4 anos. Então este ano está o ano de começar a agitar, começar a acontecer coisa. Ei, está a acontecer agora. Está a acontecer agora. Eu estou aqui. Deus deu-me a oportunidade de falar do amor dele. Deus deu-me a oportunidade de estar aqui em cima do seu altar, que se fosse por mim eu nunca estaria aqui. Se fosse pela minha vontade, pela a minha pessoa, eu não estava aqui. Mas Deus chama-nos, Deus nos capacita, Deus nos levanta. E eu creio que Deus tem nesta nação homens, mulheres, portugueses que vai levantar na sua força, com autoridade, poder e unção. E aquela irmã que pensa, eu não consigo nada, eu não consigo, eu sou tímida, eu sou envergonhada. Ei, Deus chama-te. Deus não te chamou para desistir, para perderes, não. Deus chamou-te para venceres. A vitória vem, mas é preciso confiar, é preciso tomar atitude. Toma atitude no meio dessa crise, no mundo lá fora, porque aqui não há crise. Toma essa atitude, confia no Senhor, porque o Senhor irá fazer algo poderoso. Ele fez na minha vida e eu passei no meu deserto. Eu tenho os meus gigantes, eu tenho as minhas batalhas, mas Deus vai à frente, Deus agarra na minha mão e caminha comigo na minha peleja. E lá à frente, mesmo que eu não esteja a ver agora aos olhos carnais, pelos olhos da fé, eu creio, o que Deus prometeu irá cumprir no tempo dele. Pode passar 10, 20 anos, mas eu vou continuar aqui, eu vou continuar firme, constante e confiando que Deus irá fazer muito mais, porque Deus dá-nos muito mais do que a gente precisa ou que a gente pensa, porque Ele é o nosso Criador, porque Ele é um Deus que tudo pode, nada está fora do controle das suas mãos. Irmãos, encha-se desta noite de confiança, dos rios de confiança que jorram de Jesus. Entregue-se por completo, mergulhe mesmo, não tenha medo de afogar, porque até aí Deus se levanta, até Deus acalma a tempestade e diz, esta filha não morre, não parece, não. Mergulhe mesmo, sem ver agora nenhum frutos, mas mergulhe com a confiança que Deus irá fazer e que Deus no seu tempo a gente irá plantar os frutos bons e agradáveis, porque Deus tem. Eu só queria deixar aqui este versículo que está em Salmos 18:2, que ministrou muito no meu coração durante estes 4 anos, que diz assim: o Senhor é minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador, e o meu Deus é uma rocha em que me escondo. Ele me protege com um escudo, Ele é o meu abrigo e com Ele estou segura. Pode vir adversidades, pode vir gigantes, mas confio no Senhor. Possa não estar a ver nada, mas mais à frente irá dizer assim, agora sim,
eu estou na bonança, agora sim a árvore já começou a crescer. Mas mesmo assim, não desleixe, não pare. Porque Deus não nos chamou para a gente parar ou retroceder. Deus chamou-nos para a gente continuar, independentemente da adversidade, independentemente do levante do inimigo. Porque até aí, o inimigo não toca, o maligno não toca nos filhos de Deus. E se tocar, Deus é a autoridade, levanta as suas mãos e repreende. Em nome de Jesus. Eu peço à igreja para se levantar e do microfone ao pastor João Paulo. Agradeço a minha